Olá pessoal, então essa vai ser uma aula de recapitulação de tudo que nós vimos, ou quase tudo que nós vimos, né, desde o início do ano, para lembrar de alguns aprendizados e lembrar da trajetória feita até aqui. Ainda teremos mais aula, não vai acabar hoje não, tá? Mas essa aula é interessante fazer gravada mesmo, para ela render melhor e ficar gravado para que vocês possam ter na memória, né? Então, vamos começar lembrando lá no primeiro dia de aula, quando eu falei dos objetivos, né, dessa matéria, que eram conhecer mecanismos básicos, aprender desenho técnico mecânico, aprender a usar ferramentas básicas e conhecer técnicas e métodos de manutenção mecânica. E aí eu fiz uma introdução lá no início, já que vocês estão numa formação profissional, fiz uma introdução para ver o que é o profissionalismo, né? E o profissionalismo eu considero que é formado por esses 4 itens, né? Conhecimento técnico, experiência técnica, atitude profissional e comunicação profissional. É legal vocês saberem disso para terem esses 4 itens na memória e irem desenvolvendo essas 4 coisas durante a sua formação. Que aí, quando você receber o seu diploma, a chance de você ser cobiçado pelas melhores empresas, a chance é maior. Conhecimento técnico. Então, o profissional ele precisa ter o conhecimento técnico, ele precisa entender do que ele faz. Não basta a pessoa saber cortar um pedaço de aço usando uma esmerilhadeira. Porque isso qualquer um pega a esmerilhadeira, vai lá e corta. Mas um profissional, ele sabe o porquê, como que ele vai fazer o corte, por onde que ele vai entrar com o material. Ele entende a questão os perigos de rebote, os perigos de quebrar um disco. E, então ele entende o porquê da rotação da máquina, da espessura, das resistências do disco. Ele entende daquilo que ele está fazendo. Mas não basta ter o entendimento e não ter a prática. Se tem o conhecimento, mas não tem a prática, eu digo que não é um profissional. O profissional ele precisa ter as duas coisas para ser um profissional mesmo, né? E cuidado, tá? Porque um dos tipos de profissionais mais chatos que eu já conheci para ter do lado é aquele que tem conhecimento, não tem experiência e não tem humildade, tá? Então ele tem conhecimento, mas não tem experiência e não tem humildade. Falta essas duas coisas. Porque a pessoa que tem um pouco de conhecimento, mas não tem a experiência, ela vê defeito em tudo. E critica tudo que os outros estão fazendo, mas não consegue resolver um problema. Ela vai ver alguém fazendo uma coisa e vai criticar, fala que está errado, que hoje em dia não é mais desse jeito que se faz, está ultrapassado. Aí chama essa pessoa e fala assim, tá bom, então vai lá e mostra como é que se faz. Aí pronto, a pessoa não tem prática, não sabe mostrar. Então atenção, tá? Porque é muito comum, hoje em dia, a cultura que está sendo disseminada, né, em grandes mídias e outras coisas, ela é muito voltada para isso, né? Para você ter um pouquinho de conhecimento, criticar tudo, mas não resolve nenhum problema, né? E aí a atitude profissional, tá? Então a atitude profissional agora, é muito mais do que o que eu vou falar, mas agora aplicável a vocês. É, saber qual é a sua responsabilidade e cumprir com ela. Se para usar uma ferramenta tem que usar os EPIs, óculos de segurança, luva, bota, avental, então vamos colocar esses EPIs, vamos usar. Vai mexer lá no compressor, precisa desligar o disjuntor para trabalhar com segurança, então desligar o disjuntor para trabalhar com segurança. Primeira coisa que chega no compressor, primeira coisa que se faz, olha a pressão do manômetro. Então é chegar no compressor e a primeira coisa é olhar a pressão do manômetro, para ver se ele está com pressão ou não. Ver a válvula de segurança, drenar o tanque. Então a atitude profissional é fazer o que é para ser feito, da melhor forma possível, técnica, né? E aí a comunicação profissional também. Mas vamos passar para frente. Vamos passar para frente.
porque tem mais coisas. Aí eu falei do baú de tesouros, né? Então vocês estão aí, já estão concluindo o primeiro ano. E aí eu pergunto, quem já está aí encontrando o seu baú de tesouro e quem está buscando a moeda de ouro? Lembrando que a moeda de ouro vale muito, que é o diploma. Então eu sou a prova disso, né? Que eu peguei a moeda de ouro e eu estou bem satisfeito com a minha carreira. Conquistei o que eu quis e todo o jeito que eu quis. Então, mas o baú de tesouro é interessante. Eu fui pegar meu baú de tesouro mais para frente, né? Então, como é que está aí o seu primeiro ano de mecatrônica? Você já está identificando aí mais ou menos o seu baú de tesouro? Aí eu dei o exemplo, né, de um amigo que tem essa empresa de aviação, né, a Aeroalco, né? Ele que projetou e fabrica esse avião, né, Quasar, essa é a versão light, tem outras versões também. Então citei outros exemplos de outros amigos também, né? Falei do meu exemplo, né? Então a Ecoana é a empresa que eu criei, né, com alguns amigos. Na verdade era uma associação sem fins lucrativos, né? E da Ecoana, que é propósito dela, já nasceram, né, 3 outras atividades que ainda não viraram empresa, mas estão caminhando para isso, né? Mas vamos passar em frente. E para conseguir o seu baú de tesouros e mesmo para conseguir a sua moeda de ouro, mas vamos falar do baú de tesouro, né? É importante ter uma mentalidade adequada. Eu estou falando essas coisas, já foi falado antes, vamos recapitular. E o que é uma mentalidade adequada? É a mentalidade que traz os resultados que você deseja. Se o que você pensa faz com que você consiga o que você quer, então a mentalidade está adequada. Agora, se você pensa uma coisa, pensa que as coisas são de um jeito, mas você não está conseguindo o seu resultado, a mentalidade não está adequada, ela não está conduzindo você para o seu resultado, né? Então, resumidamente, a mentalidade adequada é isso, é aquela que traz os resultados desejados. E aí eu pergunto, do jeito que você está agora, terminando o primeiro ano de mecatrônica, você está do jeito que você gostaria de estar? Era assim que você queria estar? O que você conquistou que você queria conquistar? Então, nisso a mentalidade está ok. E quais são as coisas que você gostaria de ter conquistado ou desenvolvido em você e que não conquistou ou não desenvolveu? Nessas coisas, cuida da mentalidade. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos no que você pensa com relação a este assunto do qual você não conseguiu o resultado desejado. E tranquilo, não é para ficar se martirizando. Se martirizar é uma mentalidade inadequada, porque ficar se culpando, se lamentando não traz o resultado. Então é para reconhecer que faz parte do processo da vida, tem objetivos que a gente conquista, tem objetivo que a gente não conquista, tem objetivo que a gente não conquista quando a gente quer, conquista depois, faz parte do processo. Mas é importante ir adequando a mentalidade no caminho, para ir evoluindo. E aí eu pergunto, tem coisa que você já chegou, mas é importante saber o que você quer, em especial da sua formação em técnico de mecatrônica. Quando você chegar no final do terceiro ano, na formatura, como você quer estar lá? Como você quer ser lá? Então, é legal ir pensando nisso e manter isso vivo na mente, né? E aí, cuidado, né? Com muitas coisas nas quais você acredita, porque o que você acredita traz o que você quer. Se você acredita em coisas adequadas, vai trazer coisas adequadas. Se você acredita em coisas inadequadas, não vai trazer. E aqui eu estou fazendo uma pergunta, né? Agora é o momento de você observar nas coisas nas quais você acreditou durante esse primeiro ano de mecatrônica. E aí se perguntar,
você conseguiu progresso ou conseguiu os resultados desejados acreditando nisso ou não conseguiu? Ajustar as coisas. Pensamento. Lembra, no início trabalhei bastante mentalidade. Aqui eu estou resumindo, né? Então, lembrando que uma coisa que é importante, e aqui são algumas informações que são importantes você passar a acreditar nisso. O bom profissional tem desejo sincero pela verdade. O que é ter desejo sincero pela verdade? É uma das consequências de se ter, e um sinal de que você tem desejo sincero pela verdade. É quando você acredita em algo, porém é comprovado para você que a verdade é diferente daquilo que você acredita. Aí, se você tem desejo sincero pela verdade, você deixa para trás o que você acredita e passa a, reconhecendo a verdade, acreditar naquilo que é verdadeiro. Então, é um dos sinais de quem tem desejo sincero pela verdade, aí sim, mudando de pensamento. Puxa, eu acreditava tanto que isso era bom e agora eu descobri que não é. Aí muda, mas agora eu descobri que o que é bom mesmo é outra coisa. Aí você vai acreditar nessa coisa e vai viver conforme isso. Aí teve aquelas 2 primeiras aulas de introdução, e aí nós começamos com a parte de desenho técnico, mecânico, que é importante. Não sei se vocês perceberam, muito do que foi mostrado durante o ano tinha desenho técnico junto. Quando falou de correias, para ler o catálogo das correias, tinha lá o desenho do perfil da correia, com as cotas para poder identificar. Quando falamos de rolamento, diâmetro do rolamento, pista do rolamento, as imagens foram mostradas. Então foi muito desenho técnico durante o ano. E eu espero que vocês já tenham conseguido interpretar, né? Então foram ali, vimos desenho técnico, as vistas, né? Vista superior, vista lateral, frontal, o croquis da peça. E aí foi uma introdução, mas aí nós começamos a ver o quê? Que em mecânica, né, tudo tem tamanho, tudo tem dimensões. E na mecânica, né, existe uma diferença vou falar assim, né, para aquela matemática, né, básica, né? Porque na matemática, 10 é igual a 10,0, que é igual a 10,00. Em mecânica, aí eu coloquei ali entre parênteses metrologia, que a metrologia é o estudo das medições, né? Então, em mecânica, 10 é diferente de 10,0, que é diferente de 10,00. E aqui está a correspondência, né? O 10 pode ser qualquer medida. Em mecânica, quando se fala 10 milímetros, a peça pode ter qualquer medida entre 9 milímetros e meio e 10 milímetros e meio. Quando se fala 10,0 milímetros, aí a peça, a variação dela é menor. Ela tem que estar entre 9,95 milímetros e 10,05. Quando se fala 10,00 milímetros, a peça tem que estar entre 9,995 e 10,005 milímetros. Lembra das medições, né? E aí nós vimos a nomenclatura, né? Que nas medições é importante ter essa definição da tolerância, né? Limite. A gente escreve assim, né? A medida nominal, por exemplo, aqui o 3.000, o limite inferior, por exemplo, menos 50, e o limite superior, por exemplo, mais 0. Então, o que significa esse primeiro exemplo? 3.000 mais 0 menos 50. Significa que a peça tem que ter, no máximo, 3.000 milímetros mais 0. Não pode passar de 3.000. Mas ela pode ter, no mínimo, 2.950 milímetros. Ela pode variar para menos até 50 milímetros. 3.000 mais ou menos 10. Ela pode variar de 2.990 até 3.010. Fabricou a peça, ela ficou com uma dimensão dentro dessa tolerância, a peça está aprovada. E aí nós vamos aprender a medir, né? Então, primeiro entendemos a importância
das duas casas depois da vírgula, por exemplo, para depois passarmos a usar o paquímetro. Lembram como é que se mede o paquímetro? Lembra que o paquímetro tem vários recursos de medição, né? A gente pode medir aqui um canal, né, com as orelhas, um degrau com a parte de trás do paquímetro, diâmetro de uma peça, a profundidade, né, está medindo dali da superfície até aqui embaixo, né, profundidade da peça, então tem vários recursos. Né? Aqui está um exemplo de medida, né? A medida está no zero, lembra? A medida antes da vírgula é a última medida na régua lá, no corpo, antes do zero. Qual é a última medida? Aqui são 5 centímetros, então 50 milímetros mais 1. 51 milímetros, então a medida é 51, qual que está coincidindo é o 1 aqui, ó. Está 51,10. Lembrando que a gente sempre fala a leitura do paquímetro com duas casas depois da vírgula, porque é a precisão do instrumento. Quando ele coloca 10 é porque é 10, é 1 e 0 depois. E aí nós tivemos uma aula rápida também, foi uma só, com o micrômetro. Lembra disso aqui? A leitura aqui é girando, né, esse tambor, a gente gira aqui por trás, né, tem uma catraca, gira nessa pecinha, e aí faz a leitura. Né? Antes da vírgula é a leitura aqui no corpo. E depois da vírgula a gente mede aqui no tambor. O micrômetro ele tem uma precisão maior que a do paquímetro, ele mede de 1 em 1 micron. Né? O paquímetro, aquele que nós usamos lá no laboratório, ele mede de 2 em 2 micros, né? 0,02 milímetros. Vimos as medições e aí, vamos lá, nós vimos também a questão, rápido, foi uma aula só, sobre erros de fabricação. Então aqui tem o exemplo do furo, né? Quando vai fabricar um furo, dependendo do processo, ele não sai um furo redondinho perfeito. Mesmo quando vai com uma furadeira, né? Às vezes a gente inclina a furadeira um pouco, né? Não fica na perpendicular. Então quando inclina um pouco, o furo vai ficar meio oval, porque vai fazer vai ter uma variação ali, né? E aí, por isso a importância de ter as tolerâncias dimensionais na mecânica. Se você não tiver tolerância, não consegue fazer nenhuma peça que preste, porque todas serão reprovadas praticamente. Então aqui está ilustrando o que é a tolerância. Né? A tolerância vai ser um diâmetro mínimo, que é esse que está por dentro, e o diâmetro máximo, esse que está por fora. Então a gente vê se o furo que foi feito, se ele encaixa dentro da tolerância. A gente coloca aqui, a gente vê que ele encaixa dentro da tolerância. Então, embora ele esteja oval, ele está aprovado, porque nenhum pedaço dele tem diâmetro menor que o mínimo e nenhum pedaço dele tem diâmetro maior que o máximo. Então, nesse exemplo, ele está oval, o furo, mas está aprovado. E aí nós vimos outros defeitos, né? Então o furo fica irregular, ele pode ficar inclinado, né? Então isso aqui foi apresentado para avaliar a importância do zelo na hora de usar a furadeira, né? Então prestar atenção para ela não fazer o furo inclinado, né? Fazer o furo perpendicular. Esse cuidado aqui do furo ficar cônico, né? Pode acontecer às vezes quando a pessoa treme muito com a mão, né? Então vimos esses defeitos, aí vimos a questão de medição, mas vamos passar mais... vimos os defeitos nos quadriláteros também, né? Então uma peça retangular, quadrilátera, ela pode ter esses defeitos, ela pode, ao invés de ficar toda perpendicular, toda paralela, igual um retângulo perfeito, pode ficar trapezoidal, ela pode ter superfície irregular, ela pode ter superfícies inclinadas, como essas aqui, né? Fica um paralelepípedo, mas não é um retângulo. E ela pode ter rebarba, né? Então algumas pontas, por exemplo, né? Ressaltadas. E aí depois que nós vimos essa medição e o princípio de desenho técnico, nós iniciamos o desafio de projetar um novo escudo para o Capitão América. E aí vocês puderam pôr em prática, num projeto de vocês, o desenho técnico, as tolerâncias e a medição. Depois ainda fizeram lá no papelão, né? O escudo. E tem uns que ficaram bem legais. E aí nós avançamos, né? Então, junto com o escudo do Capitão América, fomos vendo mais detalhes, né, do desenho técnico. Então, como é que se projetam as vistas, né? Essa questão da representação de como se faz o tombamento, né? Lembram disso? Aqui significa que esse lado esquerdo do desenho
ele vai vir para frente nessa vista aqui, ó. Aqui significa que o lado esquerdo vem para frente, mas o direito lá, ó, ele vai lá para trás. Então isso aqui vai indicar o seguinte: se o desenho está assim, né? A palma da mão, vamos colocar desse jeito. Se eu vou desenhar do lado dela aqui, se eu vou desenhar ela assim, ou se eu vou desenhar ela do outro lado aqui, né? Então vai vir para cá e desenhar assim. Ou, no caso desse lado, vai ser ao contrário, né? Então esse tombamento, tão lembrado. Esse slide também está postado, né? Que é para vocês recordarem e terem esse material disponível. E aí nós vimos também a questão da escala. Escala 1, aqui está o exemplo, escala 1 para 2. Significa que para cada 1 milímetro desenhado no papel ou no computador, mas vamos colocar no papel, porque o computador é tamanho de tela, né? Corresponde 2 milímetros no objeto. Então, se o traço no papel tem 10 milímetros, o objeto, o tamanho dele é 20 milímetros. E tem a escala invertida aqui, né? Que a gente amplia o desenho do objeto. Por exemplo, a escala 20 para 1. Então, quando faz um traço de 20 milímetros, 20 milímetros é isso aqui, né? No desenho, no papel, se a peça tiver 20 milímetros, no desenho da peça, se o desenho da peça tiver 20 milímetros, a peça tem 1 milímetro, ela é pequenininha. Então a escala serve para a gente reduzir o tamanho do objeto para caber no papel e serve para ampliar o desenho do objeto para a gente poder observar os detalhes. Aí vimos como é que se faz a representação das cotas, né? Como é que eu coloco no desenho técnico o diâmetro de um furo. Então tem essas duas formas aqui, ó. É errado colocar assim, ó, na horizontal ou na vertical. Ele tem que estar inclinado, 45 graus. Como é que indica aqui, né, a corda? Traço reto aqui entre uma borda e outra dessa curvatura. Daí é a distância em linha reta, 38. O arco eu faço o traço da cota acompanhando a curvatura da peça, 42,1. E no caso do ângulo, é parecido com o traço do arco, só que em vez de colocar uma medida métrica, vamos falar assim, a gente coloca em graus. E aí, simbologia das curvaturas, indicando numa peça, né, o raio 6, quando o raio é muito grande, coloca esse tracejado aqui, raio 4, vamos passar lá. Daí depois que nós vimos desenho técnico, vimos essas coisas, fizemos algumas coisas do escudo do Capitão América, passamos para a prática, né? Vocês foram usar esmerilhadeira, furadeira, parafusadeira, o que mais vocês usaram lá? Nem lembro mais direito. Até solda vocês fizeram um pouco, se eu não me engano. Não lembro. Não, acho que vocês não viram solda não, que é mais para o terceiro ano. Mas aí viram um tanto de máquinas lá, né? E aí tiveram umas experiências curiosas, né? Mas praticaram lá o esmeril de bancada, a esmerilhadeira aí na prática. A única filmagem que eu fiz de alguém cortando foi Yasmin cortando desse jeito esquisito, mas tá bom. E aí depois nós vimos também, começamos a falar de manutenção, né? E aí apresentei uma aula dizendo o tanto que manutenção é interessante, né? A gente lida com coisas bem fora da rotina e bem desafiadoras, né? Além de, em alguns casos, né, ter até um tanto de aventura, né, na manutenção, né? Então a manutenção é estimulante. É tenso, mas é estimulante pra caramba e é legal. Tá aí fazendo manutenção de uma máquina, né? Então, a manutenção tem pouca rotina, a manutenção requer conhecimentos abrangentes, a manutenção requer capacidade de análise. Por que a manutenção requer conhecimentos abrangentes? Porque você não sabe qual é o problema que vai dar na máquina. Então, e quando dá um problema, você precisa resolver. Então, não é um trabalho que você faz ali todo dia aquela mesma coisa. Tem algumas coisas que são feitas iguais todo dia. Ir lá verificar o compressor, verificar a furadeira de bancada, vai ver correia, tensão da correia, vai ver. Tem algumas coisas que a gente faz de verificação que são um tanto rotineiras, mas no geral sempre aparecem coisas fora da rotina, né?
E aí é importante saber disso, né, para vocês que estão se formando técnico, né? As boas técnicas de manutenção, as mulheres que são boas técnicas de manutenção, elas são diferenciadas em muitas coisas, tá? Não estou falando só profissionalmente, não. Elas são diferenciadas. Da mesma forma, os rapazes, os caras que são bons técnicos de manutenção, são os caras diferenciados. E aí nós vamos ver também na manutenção que existem várias técnicas, nomenclaturas envolvendo manutenção, não vou passar todas elas aqui. E todas elas têm toda uma organização, né, complexa de manutenção, mas muito eficaz. É uma ciência que evoluiu, eu vou falar ciência, assim, né? Mas é uma área de conhecimento que evoluiu bastante, continua evoluindo, né? Porém, vimos que para que tudo aconteça, precisa ter a base primeiro, pessoa. Tem que ter gente, senão não acontece a manutenção. E tendo as pessoas, aquilo que é considerado base para tudo na manutenção, são os 5 S. Estão lembrados? São 5 palavras em japonês que começam com a letra S, que significa identificar, arrumar, limpar, padronizar e autodisciplina, né? Então nós vimos aqui, eu vou deixar o slide para vocês relembrarem, nós vimos um pouquinho dos 5 S. E aí eu passei para vocês aquilo que eu considero, né, ser a missão dos profissionais de manutenção. Qual é a missão dos profissionais de manutenção? Gerar confiança em produtividade, qualidade, disponibilidade e segurança dos equipamentos e instalações. O que é gerar confiança em produtividade? É que as pessoas confiem que quando o equipamento precisar trabalhar, produzir, ele vai estar pronto e em condições de produzir. Gerar confiança na qualidade, que as pessoas confiem que quando o equipamento for trabalhar, ele não só vai produzir, mas ele vai produzir peças boas. E disponibilidade. Então, o que é disponibilidade? Disponibilidade é o seguinte, as pessoas confiarem que na hora que elas precisarem do equipamento, o equipamento vai estar pronto para uso. E a segurança, né, dos equipamentos e instalações. Também a segurança depende demais da manutenção. Então vocês são, aqueles que forem trabalhar com manutenção, são responsáveis pela segurança, né, de pessoas e equipamentos, instalações. Evitar incêndios e acidentes, né, entre outros danos, né? Então a manutenção ela é muito estimulante, ela é muito estimulante mesmo. É muito legal. E aí nós vamos ver fizemos a introdução da manutenção e fomos ver ter alguns conhecimentos técnicos que estão muito ligados com manutenção. Então, por exemplo, o primeiro conhecimento e a atividade mais básica da manutenção é a limpeza. Isso eu diria que não é nem da manutenção, isso é de profissional, né? A limpeza é essencial. Um profissional que zela da limpeza do seu espaço de trabalho ou dos seus equipamentos, ele está alguns passos à frente dos outros que não fazem isso. Mas na lubrificação, que é super importante nos equipamentos, né? Então nós vimos tipo de óleo, eu coloquei aquele vídeo, como é que é medida a viscosidade do óleo, né? Como é que faz a medição da viscosidade, as diferenças dos óleos, aquele vídeo antigo lá do telecurso. E aí vimos aqui, né, as principais causas depois nós vamos ver, depois da lubrificação, nós vamos ver correias de transmissão, né? Então as principais causas de falhas em correias, os tipos de correia, né? Correia dentada, correia lisa, correia plana, né? Correia multi-V, correia em V. Aí vimos aqui defeitos da correia, né? Abrasão, pedaços de materiais soltos, correia, né? Quando ela está esfregando resíduos. Então vimos aqui vários defeitos. Aqui o espaço mais aberto da correia, né? Instalação incorreta. Então a gente viu esses defeitos e depois nós fomos ver catálogos, que é uma coisa super importante para os técnicos. Eu recomendo vocês aí nas férias, quando vocês estiverem de folga, vai entrar na internet, procura um catálogo de alguma coisa. Catálogo de correia, catálogo de rolamento, catálogo de parafuso.
O que você quer saber? Você quer conhecer melhor de furadeira? Pega catálogo de furadeiras, ficha técnica de furadeira, aprende a lidar com essa documentação técnica, porque vocês viram, ela requer, para você entender um catálogo de peças técnicas, você precisa ter conhecimento técnico. Primeiro conhecimento, entender desenho técnico, está aqui, ó. É a partir do desenho técnico que estão as especificações e vão possibilitar que você defina qual a correia que você vai usar. Aí vimos aqui, né? Dependendo do tipo de correia, as informações são diferentes, porque os dados, o desenho é diferente, né? Então, as cotas, as medições, os critérios são outros, né? E aí nós vimos, né, falando de catálogo, o catálogo da Gedore, que foi para fazer uma apresentação para vocês no tanto de ferramentas disponíveis no mercado. E aí eu vou colocar um vídeo aqui, vocês vão escutando a musiquinha, que eu vou tomar um pouco d'água. Isso aí tá passando rápido mesmo, porque lembra que o catálogo tinha muita coisa? É só para ir relembrando, né? As ferramentas que eu falei, de detalhes dela, nomenclatura. E eu estava falando, né? Todas as ferramentas têm utilidades especiais, né? Todas elas existem porque elas atendem uma necessidade técnica. E eu coloquei aí, passei todas as páginas do catálogo, que é para vocês lembrarem que existem muitas ferramentas. E é legal o técnico conhecer as ferramentas disponíveis no mercado. Torquímetros. Lembra que a aula semana passada vocês mexeram um pouquinho com o torquímetro? Aquele tipo de torquímetro que eu levei lá é chamado de torquímetro de estalo. Porque quando chega no torque ele estala. Tá aí, ó, torquímetro de estalo. Quando eu vejo esse tanto de ferramentas, eu me admiro, assim, é o tanto que a capacidade humana mesmo, né? De desenvolver soluções para os mais variados problemas.
vai chegando já ao final do catálogo. Então, tabelas, índices para encontrar as ferramentas, um monte de coisa. E aí nós tivemos uma aula também, que eu achei bem especial, que foi uma aula sobre inovação e empreendedorismo. Tão lembrado? Foi para dar uma despertada em algumas coisas, em alguns de vocês, que eu sei que não desperta em todo mundo não. Tem gente aí que passou o ano inteiro, acho que não lembra nem o nome da matéria, nem o meu nome. Eu não via nada, só celular. Mas alguns perceberam o valor dessas informações, além do valor das informações técnicas. E aí o que nós vimos nessa aula de inovação e empreendedorismo? Falei das 16 leis do sucesso. Eu não falei as 16, mas eu falei das 16 leis do sucesso que foram identificadas. Não foi invenção, tá? Não foram inventadas. Elas foram identificadas, elas já existem, já existiam antes. Mas aí esse escritor, inicialmente ele era jornalista, né? O Napoleão Hill, ele entrevistou pessoas de sucesso durante 20 anos, de graça, e aí ele identificou que todas as pessoas de sucesso, elas têm 16 coisas que elas fazem. E aí ele identificou que qualquer pessoa que fizer essas 16 coisas vai ter sucesso. Vai ter sucesso. E aí é interessante, porque isso conflita com muita coisa que muitos dizem, né? Muitos dizem, vou relembrar a mesma coisa que eu falei na sala, os pobres não têm oportunidades, os negros não têm oportunidades, eu nem sei mais, o pessoal muda os nomes todos, nem sei mais qual é a palavra adequada ou não. Eu estou falando das palavras que eu aprendi desde criança, sem maldade nenhuma, até porque meus amigos gostavam de ser chamado de negão. Então, os negros, né, não têm oportunidade, as mulheres não têm oportunidade, e assim por diante, os índios não têm oportunidade. Isso é uma mentira escancarada, é uma mentira terrível. Napoleão Hill, muitas pessoas já provaram. Napoleão Hill não só provou, como escreveu e divulgou para o mundo inteiro, para quem quiser. Você é pobre, faça essas 16 coisas e você vai ter sucesso. Você é da roça, nasceu na roça. Faça essas 16 coisas e você vai ter sucesso. Você é mulher, filha de mãe solteira e pobre. Faça essas 16 coisas que você vai ter sucesso. Lembram que eu mostrei um vídeo do Nick Vujicic, se escreve Nick Vujicic, aquele rapaz que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, e o cara faz um sucesso no mundo inteiro, já deu palestra para mais de 1 milhão de pessoas. O cara que não tem os braços, não tem as pernas, motivando as pessoas a viverem bem e acreditarem em si. Então já está assim de exemplos no mundo, provando que essas histórias que contam por aí, de que não sei o que, a classe dos oprimidos, isso é tudo conversa furada. E aí, eu ia falar já, mas eu vou fazer a pergunta aqui, né? Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Para provar que todo mundo tem oportunidade. E se você não enxerga a oportunidade, provar por que você não enxerga. Eu perguntei para quem mora em casa, por que você nunca cavou seu quintal para tentar encontrar uma joia enterrada? Por que você nunca cavou o seu quintal para ver se acha um tesouro lá no quintal? Estão lembrados dessa pergunta? E a resposta é: você nunca cavou porque você acredita que não tem nada lá. Você acredita que não tem nada lá embaixo. Então, para que você vai cavar? E essa crença, ela é uma crença, porque você não sabe o que tem lá. Então, ela é uma crença. Você só vai saber se você pesquisar. Então, você nunca pesquisou, nunca cavou, nunca escavou, nada. Então, você acredita. Isso é uma crença, tá? É importante aprender a identificar o que é crença e o que é conhecimento. O que é crença quer saber. Você não sabe o que tem
enterrada no seu quintal. Mas você acredita que não tem nada de valor lá. Essa crença é tão forte que você não cava. Se você acreditar que uma crença equivalente, da mesma forma que você acredita que não tem nada no seu quintal, você acreditar que você não tem oportunidades, você não vai olhar para essa oportunidade, você não vai procurar oportunidades, porque você acredita que não tem. Lembra? É igual o quintal. Esse acreditar é um acreditar que a maioria das pessoas pensa o quê? Não fala eu acredito que não tenha. A pessoa fala eu sei que não tem. Eu sei que não tem nada enterrado no meu quintal. Não sabe não, é uma crença. Você acredita. Eu sei que não tenho oportunidades porque eu sou pobre. Você não sabe nada, você acredita. Isso é uma crença. E é uma crença errada, porque está assim de pobre, que já provou em todos os momentos da história que essa crença é falsa. Então, se você acreditar da mesma forma, a crença tem o poder de te limitar, te jogar para baixo, mas ela tem o poder de te jogar para muito alto. Se você acreditar que você tem muitas oportunidades, você vai começar a ver muitas oportunidades. Guarde essa frase na sua memória. Todas as vezes que alguém tentar dizer que você é um coitadinho, é uma vítima, é um pobrezinho, é um oprimido, algo assim, conversa furada. Você é uma pessoa que tem um poder dentro de você que você não imagina. Aprenda, desenvolva suas virtudes para fazer bom uso desse poder, a benefício seu e das demais pessoas também, e do ambiente também, meio ambiente. E aí eu falei do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é para... esse livro ensina a base, aquilo que todo mundo precisa aprender sobre dinheiro. É nesse livro. Então vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem um dia estar independente tendo seu dinheiro. Então eu recomendo, leia esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Agora, como você ainda não está ganhando dinheiro, você vai entender algumas coisas que já vão te ajudar. Depois que você começar a ganhar dinheiro, leia o livro de novo, porque você vai parecer que é um outro livro. Você vai entender tanta coisa. Aí depois, quando você começar a investir, você lê o livro de novo. E depois lê de novo e de novo. Toda vez que você lê esse livro, você vai aprender muito. Robert Kiyosaki é o autor do livro. Aí eu até falei, né, desse outro livro aqui, que é o maior vendedor do mundo, que nesse livro, o maior vendedor do mundo, este livro mostra, ele apresenta a essência para você ser um empreendedor e a essência para você ser um empreendedor de sucesso, para você ser o maior vendedor do mundo. Então esse livro é fantástico, eu recomendo a todo mundo. Leia, estude esse livro, faça aquilo que o livro pede para você fazer. E aí eu fiz um desafio, né? Quem lesse um desses livros e fizesse um resumo por escrito do livro, ganharia um processo de coaching comigo. Vamos lá para frente. Estou aguardando. Essa foi uma oportunidade que eu passei para vocês. O coaching é top, faz você alcançar seus objetivos. A gente determina o objetivo, você vai conquistar ele. E teve uma outra oportunidade que eu dei para vocês também, mais para frente eu vou falar. Daí nós voltamos para a parte técnica, começamos a falar dos mancais de rolamentos, né? É um equipamento muito utilizado, né? Aí tem os mancais radiais, mancais axiais, os esforços radiais, os esforços axiais, estão lembrados? Radial, no sentido dos raios, né, do eixo. Axial é no sentido do eixo, né? Radial, axial. E aí mostrei vários tipos de rolamentos. O mancal deslizante, né? Que ele é um mancal fixo, não tem nenhuma peça que gira nele, mas ele é feito de um material que tem pouco atrito. Então esse da foto aí é de bronze, né? Bem polido, né? Então a peça, o eixo gira ali por dentro, deslizando mesmo, atritando com bronze.
Como é um material que produz pouco atrito, não tem problema. Esse tipo de mancal não é utilizado em eixos que giram com alta rotação, né? Ele é utilizado em eixos que fazem pouco giro e não ficam girando continuamente. Gira um pouco, para, depois volta, depois mais um pouco, assim por diante. Mas daí fui mostrando vários tipos de rolamentos. Vários tipos de rolamentos. Disponibilizei para vocês catálogo da SKF. Mostrei as ferramentas da SKF. Esse aí é um saca-polia, ferramenta adequada para você retirar rolamento do eixo. Nada de ficar batendo com martelinho, bate numa beirada, depois bate na outra, depois bate na outra. Primeiro estraga o eixo e também estraga o rolamento. Mas quando você está tirando o rolamento, porque o rolamento já está estragado. Aí mostramos até, eu falei o martelinho, mas a SKF tem um martelo adequado, né, que ele apoia no rolamento todinho, aí você vai batendo, tem um dispositivo, né? Aí cada vez que bate com o martelo, ele empurra o rolamento por igual em todo o perímetro dele, né? Aí mostrei outras ferramentas que são para manutenção de rolamento, né? Então tem o estetoscópio eletrônico, né, para ouvir a vibração, né, o ruído, né, do rolamento. Através do ruído identificar se está com muita vibração ou não. Se tiver com muita vibração é porque já tem esferas ou roletes danificados, né? Então o estetoscópio, aí está o precinho, né? R$ 5.959, R$ 7.999, é tudo baratinho essas ferramentas, né? Aí tem o medidor de vibrações mesmo, né, da Fluke, sensor de temperatura do rolamento, que quanto pior ele estiver, né, mais atrito vai ter, mais ele vai aquecer. Então são coisas para controle. Vimos muitas outras coisas e chegamos, né, na aula retrasada a parte técnica, né, prática também, de trocar a roda de um carro, né. Aí antes de seguir com essa parte aqui, eu vou lembrar para vocês qual foi a oportunidade que eu dei para vocês e para vocês ficarem mais atentos, tá? Então, no meio do ano, eu falei que eu iria abrir uma vaga para estagiário, eram 3 vagas para estagiário, e eu abri uma para o pessoal de Meca 1. E tinha um pré-requisito, estão lembrados? O pré-requisito era fazer um curso lá do PCID, que era gratuito aí no IFTO, de final de semana, que era o curso que dá para aprender a usar Word, Excel e PowerPoint. Então, aparentemente, ninguém se interessou, né? Ninguém se interessou. Então, de repente, se alguém tivesse se interessado, estaria concluindo o curso do PCID agora. Acho que está terminando esse próximo final de semana. E aí já começaria em fevereiro do ano que vem como estagiário na empresa. Então, em fevereiro do ano que vem já ia começar a ganhar dinheiro e além de aprender muito mais coisas técnicas na prática, né? Então, essa oportunidade eu dei a todos, tá? Então, mais uma vez, quero falar, não tem oportunidade. Mentira! Eu dei oportunidade. Então, não sei, acho que como ninguém se manifestou, ninguém se dedicou para conseguir esse estágio remunerado. Então, paciência. Em fevereiro vai ser gente de outra turma que vai começar, de outra escola também, porque do IFTO ninguém se interessou. E aí vocês trocaram roda. Trocaram roda de carro. E não teve frescura de homem ou mulher, foi todo mundo. E aí, a aula é uma recapitulação, né? Mas fica um pouquinho longa para um vídeo, né? Eu vou lembrar de uma coisinha que eu falei com vocês também lá no primeiro semestre. Vou colocar o vídeo aqui de novo, fica melhor. E aí, quem que quando estiver reunido com a família, com os primos, vai poder falar que ó, nesse primeiro ano de mecatrônica aprendeu um monte de coisa legal e mais ainda fez
Um monte de coisa legal. Alguns aí eu sei que aprenderam e fizeram muita coisa. Aqueles que não fizeram tanto, foi só o primeiro ano. Então, se dedica melhor no segundo e terceiro ano. E aí, só para encerrar também, no início do ano, acho que foi na segunda aula, ainda era a introdução, eu apresentei aqueles 5 valores que eu considero os valores básicos para uma verdadeira educação. Para uma educação formar pessoas valiosas e virtuosas, ela precisa contemplar esses 5 itens. E isso aqui eu não peguei de nenhum livro, isso aqui é aprendizado de experiência de vida e de meditação sobre o assunto. Então a educação precisa, em primeiro lugar, ajudar o aluno a honrar o seu pai e a sua mãe. Se eu contribuir de alguma forma para que vocês agora honrem seu pai e sua mãe mais do que honravam já no início do ano, eu vou ficar bem feliz, embora não tenha feito nenhuma aula especificamente sobre isso. Mas honrar pai e mãe, a educação precisa contribuir com isso. Cuidado, tem uns ensinamentos que são postos na escola, não fala, é disfarçado, mas eles fazem você desonrar seu pai e sua mãe. Então lembrem-se disso, honrar pai e mãe. O segundo valor importante, honrar a sua própria história. A sua própria história. É importante conhecer a história do país, do Brasil, a história do mundo, a história de Portugal, que é para entender a história do Brasil, precisa conhecer a história de Portugal. Mas é muito importante conhecer a história da sua família. O que seus ancestrais fizeram? O que eles sofreram para conseguir que você esteja hoje viva e nas condições que está, né? Então, o que eles fizeram de bom, que contribuiu positivamente, o que eles fizeram que não contribuiu positivamente, foi negativo. E aí você vai aprender com a sua própria família, vai colher as virtudes de cada um e se desenvolver para evoluir. Não é para ficar repetindo os erros, mas para corrigir os erros dos seus antepassados e progredir. Tem um propósito final dessa progressão. Outro valor, dignificar toda forma de trabalho honesto. Então lembrar que todo trabalho honesto é digno. Trabalho honesto é digno. Então, técnico de manutenção é digno, faxineiro é digno, copeira é digno, gari é digno, gerente de indústria é digno, gerente de banco, gerente honesto de banco é um trabalho digno, empresário é um trabalho digno, empreendedor é um trabalho digno, advogados, engenheiros. O trabalho honesto é digno, independentemente de renda, tá? Não é só quem ganha muito que tem dignidade, quem ganha pouco também. E também não é e quem ganha muito não é vilão não, tá? São todos importantes para o bem da sociedade. E aí o quarto valor, identificar a verdade. Não vou nem filosofar muito com isso com vocês agora. Mas lembra lá do início, o bom profissional ele tem o desejo sincero pela verdade. A educação precisa contribuir para que vocês aprendam a identificar a verdade. A verdade não é um conhecimento que se passa uma definição de dicionário, algo assim, o que é o que não é verdade. A verdade é uma coisa que a gente identifica, a gente vai aprendendo a identificar, a reconhecer. Quando você vê uma verdade, você reconhece que é uma verdade. Quando você ouve uma verdade, você reconhece que é uma verdade. Quando você sente uma verdade, você reconhece que é uma verdade. Essa é uma das... Esses 5 valores são super importantes, né? Mas hoje em dia ensina-se muita mentira na escola. Preste atenção. E aí, o quinto valor da educação, super importante, que é a educação precisa contribuir para evocar os dons que você tem. Então, para trazer à tona, para você pôr em prática e você mesmo descobrir os dons que você tem.
E aí, ao descobrir os dons que você tem, a educação precisa contribuir para que você desenvolva ao máximo esses dons. E, além de evocar os dons, evocar o propósito de vida. Então, todo mundo tem um propósito de vida. Todo mundo tem um propósito. Qual é o seu? O dia que você encontrar o seu propósito, e ele é um processo, tá? Não é uma coisa que um dia você descobre e pronto, está definido. A gente vai descobrindo, vai lapidando o propósito. Conforme a gente vai descobrindo e se dedicando para ele, ele vai se lapidando, vai melhorando. Mas quando você encontrar o seu propósito, começar a se dedicar para ele, você será próspero. Guarde isso. A maior prosperidade que você pode conquistar na tua vida está em você cumprir com o seu propósito de vida. Então, beleza. Foi uma recapitulação geral de coisas que nós vimos este ano, né? Nos vemos na próxima quinta-feira pessoalmente. Desejo a vocês sucesso nos estudos, na vida e na saúde.